Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos do CETEP Cisal 2 e estamos com um projeto de Química. O nosso tema é a Química por trás das baterias. As baterias são conjuntos de pilhas ligados em série, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais ocorre reação de oxidorredução, produzindo uma corrente elétrica. Podem ser chamadas ainda de pilhas secundárias, baterias secundárias ou acumuladores. Observação: as pilhas ou baterias primárias são as chamadas pilhas comuns, ou seja, aquelas que não podem ser recarregadas. As baterias, assim como as pilhas, apresentam um ánodo e um cátodo, ambos em contato com um eletrólito na forma de solução ou gel. O conjunto de pilhas que formam uma bateria é ligada da seguinte forma: o polo positivo de uma liga-se ao polo negativo da outra. Isso pode ser feito em série ou em paralelo. Assim, se tivermos a associação de 6 pilhas, cada uma capaz de gerar uma voltagem de 2 volts, formando uma bateria, essa bateria terá a capacidade de gerar uma corrente elétrica de 12 volts. Principal diferença entre uma pilha, bateria primária ou uma bateria. A principal diferença é que uma bateria apresenta com relação a uma pilha comum, bateria primária, é o fato de poder ser recarregada, ou seja, voltar a sofrer o processo de oxidação e redução, o que produz a corrente elétrica. Como em qualquer pilha, na bateria ocorre oxidação, perda de elétrons. Em um eletrodo, a redução ganha de elétrons. Em outro, essa reação acaba quando não existe mais eletrodo de oxidação. Todavia, quando recebe uma descarga elétrica externa, o eletrodo da oxidação é formado novamente, ou seja, volta a existir, fornecendo um novo ciclo de oxidação e redução. Tipos de bateria. Atualmente, existem alguns tipos de bateria que variam de acordo com a finalidade. A. Bateria de chumbo ácido. Trata-se de uma bateria que apresenta no ánodo o metal chumbo e no cátodo o dióxido de chumbo, ambas imersas em uma solução aquosa com ácido sulfúrico. No ânodo, o metal chumbo sofre oxidação, interage com ânions de sulfato, formando o sal sulfato de chumbo. No cátodo, o dióxido de chumbo sofre redução e interage com os íons do ácido, formando água e sulfato de chumbo. Bateria de níquel. Trata-se de uma bateria que apresenta um ânodo formado por uma liga metálica de ferro e cádmio e o cátodo formado por hidróxido de níquel. Esses dois eletrodos ficam imersos em uma solução com água e hidróxido de potássio, que é o eletrólito. No ânodo, o cádmio presente na liga metálica sofre oxidação e interage com os cátions de hidróxido presentes na solução. No cátodo, o hidróxido de níquel, em contato com a água da solução, recebe os elétrons perdidos pelo cádmio e sofre redução, formando hidróxido de níquel hidratado e liberando ânions de hidróxido. Quando todo o cádmio sofre oxidação, a bateria para de gerar corrente elétrica. Porém, ao fornecer energia elétrica do meio externo, ambas as equações passam a ocorrer de forma inversa, estabelecendo os dois eletrodos. Bateria de hidreto metálico. Trata-se de uma bateria com o mesmo princípio da bateria de níquel, mas, em vez de utilizar a liga de cádmio, utilizam um hidreto metálico, em que o hidrogênio é o elemento mais eletronegativo, acompanhado de um metal das famílias Ia ou Ia. Nessa bateria, quem oxida é o hidrogênio, que interage com íons do meio e forma água, além da formação de um metal. No cátodo, a mesma reação que na bateria de níquel-cádmio. Quando todo o hidrogênio do hidreto oxida, a bateria para gerar corrente elétrica. Porém, ao fornecer energia elétrica do meio externo, ambas as equações passam a ocorrer de forma inversa, restabelecendo os dois elétrodos. Letra D. Bateria de íons lítios. Na bateria de íons lítios temos um ánodo formado pela associação de lítio e grafite.
carbono, enquanto que no cátodo temos óxido formado por lítio e cobalto. No ánodo, o carbono sofre oxidação e libera íons lítios e elétrons. No cátodo, os íons lítio chegam juntamente com os elétrons, sendo que esses íons se incorporam ao óxido formado por lítio e cobalto, aumentando a quantidade de lítio no óxido. Quando todo o carbono oxida, a bateria para de gerar corrente elétrica. Porém, ao fornecer energia elétrica do meio externo, ambas as equações passam a ocorrer de forma inversa, estabelecendo os dois elétrons. Principais utilizações dos tipos de bateria estudados: chumbo ácido, bateria muito utilizada em veículos como carro de passeio, caminhões e motos. Bateria níquel, cadmio, bateria hídrido metálico, óxido de níquel, bateria de íons lítio. Bateria utilizada em alguns aparelhos celulares. Essas baterias podem ser utilizadas em aparelhos portáteis como máquinas fotográficas, celulares, notebooks, filmadoras e telefones sem fio, brinquedos eletrônicos de uma forma geral. Porém, a bateria de níquel-cadmio vem sendo gradativamente substituída pela bateria de hídrido metálico, óxido de níquel, pelo fato de que essa última contém componentes de resíduos menos poluentes. As baterias de íon lítio têm sido utilizadas de forma específica em aparelhos, smartphones e tablets, por apresentar uma maior durabilidade de carga, menor quantidade de substâncias utilizadas e uma menor ocorrência de efeito memória, que é o chamado vício de bateria, ou seja, perde a carga com mais facilidade. Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós somos alunos do CETEP Cisal 2 e estamos com um projeto de Química. O nosso tema é a química por trás das baterias. As baterias são conjuntos de pilhas ligados em série, ou seja, são dispositivos eletroquímicos nos quais ocorre reação de oxidorredução, produzindo uma corrente elétrica. Podem ser chamadas ainda de pilhas secundárias, baterias secundárias ou acumuladores. Observação: as pilhas ou baterias primárias são as chamadas pilhas comuns, ou seja, aquelas que não podem ser recarregadas. As baterias, assim como as pilhas, apresentam um ánodo e um cátodo, ambos em contato com um eletrólito na forma de solução ou gel. O conjunto de pilhas que formam uma bateria é ligada da seguinte forma.